meus futuros federais, tudo beleza? Professor Vitraja na área, passando para corrigir aí o nosso terceiro simulado do IAP e FRN. E aí eu queria saber como é que vocês se saíram. Ficou legal aí? Deixa nos comentários aí como é que você saiu, se você saiu legal, se foi mais ou menos, comenta aí, tá bom? Vamos lá, vamos para o que importa, vamos às resoluções, pessoal. Primeira questão aí de matemática diz o seguinte, ó. Segundo o texto 1, a YouTuber Cup é uma jovem não binária de 22 anos. A idade dessa jovem no sistema binário é igual a... Aí tá aqui, letra A, B, C ou D. Galera, primeira questão do nosso super simulado, questãozinha de boaça, envolvendo números binários, né? Então, a gente tinha a idade da jovem, que é de 22 anos, e ele quer essa idade no sistema binário. Para encontrar a idade no sistema binário, nós devemos efetuar sucessivas divisões, né, por 2. Por quê? Porque no sistema binário a gente tem dois números que compõem o sistema, que é o 0 e 1. Então, você vai dividir por 2, que os possíveis restos é 0 e 1, a gente vai precisar pegar os possíveis restos, né? Vamos lá, pessoal. Dividindo isso daqui por 2, isso vai dar 11, né? 11 vezes 2 dá 22. Quando você subtrair 22, ó, vai deixar resto quanto? Resto 0. E aí eu vou destacar com uma corzinha diferente, porque nós precisaremos dos restos no final, né? Vamos lá, galera. Continuando essa divisão por 2, ó. Isso daqui vai nos dar 5, porque 5 vezes 2 dá 10. Então, quando você subtrair aqui 10, vai deixar resto quanto, galera? Olha só, resto 1. Perfeito? Galera, continuando divisão por 2, ó. Isso daqui vai dar por 2. 2 vezes 2 dá 4. Quando você subtrair 4, resto será igual a 1. E para finalizar, isso daqui, ó, por 2 vai dar 1, porque 1 vezes 2 dá 2, menos 2, o resto aqui desta divisão será 0. 0 aí, tá bom? Então, ó, o número binário, galera, lembre-se, ele é formado pegando aqui de trás para frente, né? Você vai pegar esse quociente 1 e os restos aqui, ó, dessa sua divisão, tá legal? Então, ó, de trás para frente, você vai ter qual número? 1, 0, 1, 1, 0. Beleza? Lembrando que isso daqui é na base 2, portanto, a alternativa que corresponde com essa questão, letra B de bola, questão 1, letra B. Vou colocar aqui, tá, as nossas alternativas. Questão 1 vai ser letra B de bola. Beleza, pessoal? Vou anotar nessa região aqui do quadro, então deixa eu separar aqui para a gente ir anotando aí as nossas respostas. Primeira, letra B. Tudo bem? Questãozinha simples de boa, vamos para a questão 2, que diz o seguinte. Questão 2. Segundo o IBGE, a população brasileira é de aproximadamente 212 milhões de habitantes. Segundo o texto 1, a mudança dos pronomes representa uma porcentagem de indivíduos que não chega nem a 15% da comunidade LGBT e também não chega a 0,2% da porcentagem de brasileiros. De acordo com esses dados, podemos afirmar que o número de brasileiros a favor dessa mudança em notação científica não chega a quanto? Galera, olha só, ele está dizendo que 212 milhões é a quantidade de habitantes, e está dizendo que a porcentagem a favor não chega nem a 0,2% da porcentagem de brasileiros. Então, para descobrir isso daí em notação científica, é só fazer 0,2% de 212 milhões. Belezinha? Vamos lá, vamos fazer aqui a nossa questão de número 2. Questãozinha de número 2. Ele diz que a população brasileira é aproximadamente 212 milhões. Tá legal? 212 milhões. E ele disse que não chega a 0,2% dessa população. Então, você tem que calcular 0,2% dessa população aí. 212 milhões.
Tá legal? 212 milhões de pessoas. Tudo bem? E aí ele quer saber em notação científica. Galera, 0,2% você pode escrever como sendo 0,2 dividido por 100. E esse valor você vai multiplicar por 212 milhões. Gente, você pode fazer duas formas, tá? Já pode botar em notação científica se você quiser. 212 milhões você pode escrever como sendo 212 vezes 10, no caso a sexta, né? Esse 10 a sexta representa 1 milhão. Ou você pode escrever 212 milhões como sendo 212 e com 6 zerinhos, né? 212 milhões, tá? Essas duas formas de representar são a mesma, análoga, né? No caso, tá bom? Eu vou usar essa, tá? Então, ó, vai ficar 212 vezes 10 elevado à sexta. Por que eu vou usar essa, galera? Porque a gente trabalhou, né, com operações de notação científica. E você sabe que 100 você pode escrever como sendo 10 elevado a menos 2. Tá bom? Multiplicado por esse valor, 212 vezes 10 elevado a 6. O que é que vai acontecer, galera? Isso tudo vai ficar 0,2, que multiplica 212 vezes 10 elevado a 6. Tudo isso está dividido por isso, ó, 10 a menos 2. Galerinha, esse carinha aqui, ó, você tem mesma base, 10 e 10 em cima. Então, o que é que a gente faz? Conserva o expoente, subtrai, né? Então, vai ficar 6 menos... Opa, desculpa, aqui é 10 ao quadrado, né? 10 ao quadrado, não é menos 2, não. 6 menos 2, né? Então, vai ficar 0,2 vezes 212 vezes 10, ó, 6 menos 2, que dá quanto? Dá 4, né? Então, 0,2 vezes 212, galera. Quanto é que vai dar? Isso vai dar, vamos fazer aqui, ó, 212 vezes 0,2, vai dar 4, 2, 2. 0 vezes qualquer número é 0, então isso aqui vai ficar 4, 2, 2 e uma casa decimal. 22,4. 22,4 vezes 10, 6 menos 2 dá 4. E aqui, galera, ó, não está em notação científica. Lembre-se que para estar em notação científica, este número aqui, né, significativo, deve estar entre 1 e 10. Tá? Aqui tem 22,4. Então, para deixar em notação, tem que andar uma casa para a esquerda. Então, isso é 2,24 vezes 10. Se você diminuir o número, tem que aumentar 1 no expoente, né? Então, isso daqui vai ser... Opa! Teve um errinho aqui, né? 2 vezes 2 dá 4, né? Errei aqui. Aqui é 4, ó. Aqui é 4, né? 2 vezes 2 dá 4, tá bom? Então, é 42,4, né? Perdão. Mas, mesmo assim, não está em notação científica. Então, você tem que andar uma casa decimal, tá? E vai ficar 4,24 vezes 10. Como eu andei uma casa, vai ficar aqui o expoente 5, né? Então aqui, ó, eu tenho 4,24 vezes 10 à quinta. A alternativa, portanto, vai ser a letra C de casa, tá? Questão 2 aí, portanto, ó, letra C de casa, C de coisa boa, tá bom? Essa é uma maneira, gente. Talvez não seja mais fácil. Se você achar mais fácil da outra forma, fica à vontade, meu amigo. Aí é com você, né? Da outra forma, como é que ficaria, ó? Você faria 2%, vou fazer aqui, da outra maneira, aí você escolhe a melhor de se resolver, né? Da outra maneira, seria você fazer essa continha, 0,2%, multiplicado, só que aí você não botaria em notação científica, você botaria esse valor completo, né? 212, ó, milhões, que tem 6 zerinhos aqui. Aí você poderia simplificar esse com esse e esse com esse, né? Aí você faria essa conta, ó. Você faria essa conta. Sobrou aqui 1, 2, 3, 4 zerinhos, então ficaria 0,2 multiplicado por esse número aqui, ó. 1, 2, tem 4 zerinhos, né? Então isso aqui é 2.120.000, tá? Quando você multiplicar por isso daqui vai dar 4, 2, 4, do 424 mil, né? 424 mil. Mas como ele quer em notação científica, o que é que você faz? Você vai pegar a vírgula que está aqui e vai andar as casas até deixar um número entre 1 e 10. Então você iria andar 1, 2, 3, 4, 5. Tem que deixar a vírgula aqui, né? No 4, alguma coisa, 4,24.
Então, dando 1, 2, 3, 4, 5, ficaria 4,24 vezes 10 elevado a 5, né? Tá aí, galera. Essa daqui seria a outra maneira de resolver. Se você achar mais fácil dessa forma ou dessa daqui, aí você escolhe, faz a continha, dá o mesmo resultado. Beleza? Tá aí então questãozinha 2, notação científica, bem legal, né? Pra gente começar aí. Vamos lá, questão 3. Então, na questão 2 você já tá aquecida, a questão 3 você faz aí bem rapidinho, né? Que diz assim, ó. A tirinha do texto 2 é um retângulo, cujo semiperímetro é igual a 13 e a área é 35. Podemos afirmar que o comprimento ao quadrado somado com a largura ao quadrado desse retângulo da tirinha é quanto? Galera, essa questão 3 era aquela questão para você que estava ligado em produto notável, né? Ele disse que tem um retângulo, a tirinha é um retângulo, e ele fala que nesse retângulo o semiperímetro é 13, tá? O que é semiperímetro, pessoal? É a soma de dois lados só. Se eu digo que aqui é x e aqui é y, então o semiperímetro é só x mais y. X mais y é 13, tá? O perímetro completo seria você somar todos os lados. O semiperímetro é só dois lados, beleza? É a metade do perímetro, gente. É a metade do perímetro, tá? E ele disse que a área é 35. A área de um retângulo, x vezes y, multiplicação. Ele falou que é 35. Tudo bem? Agora perceba que ele falou o seguinte. Podemos afirmar que o comprimento ao quadrado somado com a largura ao quadrado desse retângulo é quanto? Ou seja, o comprimento é x. Então ele quer saber o comprimento ao quadrado somado com a largura ao quadrado. Quando isto daqui aparece, é porque é típico de produto notável. Tá legal? E qual é o produto que eu vou usar? Quadrado da soma, pessoal. Quadrado da soma. Olha só. X mais y ao quadrado. Isso é o que, galera? O quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Tá legal? E olha só aparecendo as coisas aqui que a gente tá atrás, ó. Eu quero saber qual é o valor dessa soma. Tudo bem? Esse cara aqui, a questão lhe deu, ó. X mais y vale quanto? Tá aqui em cima. Vale 13. Então você vem aqui e substitui. 13. E aqui eu tenho quadrado. Tá legal? Deixa eu fazer de uma outra cor, né? Da de preto fica mais organizado. Ok? Então vamos fazer de preto mesmo, ó. X mais y é 13, então aqui vai ficar 13 ao quadrado. Isso é igual a x ao quadrado, é o que você quer descobrir, mais y ao quadrado, é o que você quer. Só que aqui eu tenho duas vezes x vezes y. E esse valor aqui, pessoal, também foi dado na questão, ó. É a área, x vezes y é 35, tá? Então aqui é 35, ó. Olha que questão linda, né? 13 ao quadrado é 169. Isso é x ao quadrado mais y ao quadrado, mais 2 vezes 35, 70. Passe para o outro lado subtraindo e você encontra, portanto, que x ao quadrado mais y ao quadrado, só troquei de lado, tá? Botei para cá. Vai ficar 169 menos 70. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 99. Beleza? Então, é essa daqui a resposta. Portanto, gabarito, letra D de dado, D de deu certo. Questão aí, número 3. Olha só, coincidência? B, C, D, né? D de dado. Olha só, quase que formou a ABC, né? ABCD. ABCD não, é BCD, ok? Tá aí, questão 3, beleza? Vamos fazer a questão 4, vamos lá? Bom, galera, questão de número 4, acompanhe comigo, diz assim. O portal da enquete sobre o projeto de lei 5.195/20, citado no texto 3, recebeu um voto a cada 12 minutos de pessoas que concordam totalmente com a proposta. Recebeu um voto a cada 10 minutos de pessoas que discordam totalmente e um voto a cada 2 horas de pessoas que concordam na maior parte.
Em um determinado dia da semana em que a enquete estava aberta, o portal registrou às 11 horas, simultaneamente, 3 votos, um em cada categoria citada acima. Esse site registrará novamente 3 votos juntos nas referidas categorias às 12, 13, 14 ou 15. Bom, galera, como ele está falando aí de repetição de tempo, encontro simultâneo e tem verbo no futuro, nós cansamos de resolver questão em sala falando que isso daí é MMC. Muito bem. Então você vai fazer o MMC entre quanto? Entre os tempos de cada voto, né? O MMC entre os tempos de cada voto, que são 10 minutos, 12 minutos e 2 horas. Galera, só que 2 horas corresponde a quantos minutos? 120 minutos. E você vai colocar aqui 120, porque todos os outros valores estão em minutos. Então, quando você for fazer a continha, tem que estar tudo em minuto ou tudo em hora. Mas é mais fácil colocar aqui para minuto, né? Já tem 2 em minuto, o terceiro você transforma para minutos. Beleza? Pessoal, esse MMC vai dar 120, eu já consigo ver. Por que vai dar 120 minutos? Porque todos esses valores, o 120 é múltiplo de 12 e é múltiplo de 10. Quando você tem 3 valores e o maior deles é múltiplo aqui dos outros dois, o MMC é o maior deles, tá? 120, ok? Mas se você não lembrar disso, não tem problema. Aí tu vem e fatora, usa a mãozona, faz a fatoração do 10 com 12 com o 120, beleza? Então vou pegar aqui o 120 e aí a gente vai fazer a fatoração simultânea desses caras, ó. Me ajuda! Por 2, galera, quanto é que dá? Aqui vai dar 5, 12 por 2 dá 6, 120 por 2, 60. Por 2 dá 5, 3 e 30. Por 2, 5, 3 e 15. Por 3, 5, 1 e 5. E por 5, 1, 1 e 1. Tá legal? Então o MMC é a multiplicação de tudo isso. Ó. Quanto é que dá? 3 vezes 5, 15. 2 vezes 15, 30. 2 vezes 30, 60. 2 vezes 60, 120 minutos. Como a gente já sabia, né? Porque o 120 é múltiplo de 12 e de 10. Ok? 120 é o tempo necessário para que receba votação, 3 votos, né, ao mesmo tempo, tá? Mas 120 minutos, a gente já viu, corresponde a 2 horas, não é? 120 minutos corresponde às 2 horas. Então, se recebeu junto esse site, recebeu voto junto às 11 horas, ele vai receber 3 votos juntamente depois de 2 horas. Então, 11 mais 12 vai dar 13 horas, né? 11 mais 2 vai dar 13 horas. A alternativa, portanto, é letra B de bola. B de beleza. Mais uma questãozinha aí respondida do nosso super simulado. Tranquilo? Simbora para mais uma. Acompanha comigo. Questão de número 5. Outra questão de boaça, né? Que fala assim. Ao sortearmos aleatoriamente uma pessoa que tenha participado da enquete citada no texto 3, a probabilidade da pessoa escolhida ter votado que discorda totalmente do projeto de lei é de quanto? Aí as alternativas estão em fração, né? Então, como ele está falando aqui do texto 3 e ele quer saber a probabilidade de ter votado que discorda, eu preciso ir lá no texto 3 e dar uma olhada, né? Então, deixa eu vir aqui no meu simulado, no texto 3, e vamos notar aqui o seguinte, ó. Ele está querendo saber que discorda totalmente. Se você observar aqui, a galera que discorda totalmente está aqui. 52% do pessoal que respondeu, né? Então você vai pegar 52%, vem aqui comigo, ó, na questão 5, vou fazer ela aqui embaixo. Fazer ela aqui embaixo. Você vai pegar os 52%, né? 52%. É a probabilidade, isso daqui já é a probabilidade, gente. Você escolher uma pessoa aleatória, já está em porcentagem, isso é a probabilidade dela ter respondido que discorda, tá? 52% sobre o total, né, que é 100%, dá 52%, beleza? Então você vai pegar isso daqui, tranquilo? E você vai
olhar o seguinte, 52% você pode escrever como sendo 52 sobre 100, né? Porcentagem. E aí eu vou olhar agora se está simplificado, que não está. Eu posso simplificar aqui em cima e embaixo por 2, 52 por 2 dá 26 e por 2 aqui dá 50. Posso ainda simplificar por 2, que isso daqui vai dar 13 e isso daqui vai dar 25. Agora não tem como mais simplificar, então a probabilidade é essa, pessoal. A probabilidade em porcentagem é 52%. Em fração é 13 sobre 25. Olha só, questão aí de graça. É aquela que tu fecha o olho e marca, né? Aquela que você tem 100% de certeza que a resposta vai ser a letra 13 sobre 25, letra C de casa. C de coisa boa aí, ó, questão 5, letra C. Tudo bem? Prossigamos, vamos para mais uma, questão de número 6, acompanha, diz assim. Na tirinha do texto 2, a vista frontal da tela do computador tem um formato de quadrado, com lados medindo 30 centímetros. A distância entre a borda da tela e os lados da região onde é projetada a imagem é de x centímetros, formando um quadrado menor, conforme a figura abaixo. Então ele disse aqui, ó, tem um computador, a tela é um quadrado, só que a parte que sai, né, a imagem, a região que forma a imagem é um outro quadradinho menor. E ele quer saber a expressão que representa a área em centímetros quadrados da região onde é projetada a imagem. Onde é projetada a imagem aqui, tá? Então, para responder essa questão aqui, ó, a gente vai ter que relembrar como é que a gente calcula a área de um determinado quadrado, tá certo? Como é que a gente calcula a área de um quadrado? Vamos ver. Vamos fazer aqui. Ok? Bem, pessoal, quando você tem aqui um quadrado, né? Um quadrado, digamos que ele tem um lado que eu vou chamar aqui de L, tá certo? Quando você tem um quadrado de lado L, a área do quadrado, você vai pegar o lado, a área, né? Área, você vai pegar o lado e elevar ao quadrado. É o lado ao quadrado, beleza? Lado ao quadrado você tem a área. Nesse caso, isso daqui é a expressão, ó. Isso é uma expressão da área do quadrado, tá? Mas no computador que ele deu aí, ó, a imagem não é projetada na tela inteira. Tem uma região. E aí, se você notar, tem um quadrado maior e tem um quadrado menor aqui dentro, né? Formando a tela do seu computador. Ele está dizendo, veja bem, que essa distância aqui vale x, não é? E ele está dizendo que essa distância aqui, ó, vale também x. Então, como ele disse que forma um quadrado menor aí dentro, então essas distâncias aqui também formam x, né? Para poder formar um outro quadradinho ali, todos esses pedacinhos aqui tem que ser iguais, né? Nesse caso aqui, x, aqui também. X, ok? O que é que acontece, pessoal? Se eu fosse calcular o quadrado maior, grandão, né? O quadradozão maior, grandão, ele disse que tinha 30 centímetros, ó. Daqui para cá, tudo isso daqui é 30, não é? Então, daqui para cá também, ó, daqui para cá também, porque um quadrado tem lado igual, né? 30. Se eu fosse calcular a área do grandão seria 30 ao quadrado, não é? Mas ele não quer o grandão, ele quer onde forma a imagem. E onde é que forma a imagem? A imagem forma aqui, ó. Ele disse na questão, a imagem é formada nesse quadradinho menor. Se a imagem é formada nesse quadradinho menor e ele quer saber essa área onde foi formada a imagem, você não vai pegar o 30, você vai pegar esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui onde forma a imagem, ó, daqui para cá, tá? Só que quanto é que mede esse negócio? Vai medir todo, que é 30, menos esse x, menos esse x. Então, isso daqui, esse pedacinho, é 30 menos 2x, né? X mais x dá 2x. Então, vou subtrair esse x, vou subtrair esse x. 2x. A mesma coisa para cá, ó.
esse pedacinho aqui, ó, daqui para cá, é isso tudo, que é 30 menos esse x menos esse x. Então aqui do lado também esse pedacinho aqui vale, botar aqui do lado, ó, 30 menos 2x. E agora eu quero saber qual é essa área. A área dessa região aí é 30 menos 2x multiplicado por 30 menos 2x, ou seja, é 30 menos 2x o quê? Ao quadrado, tá? Então é essa a expressão que vai determinar a área dessa região aí de dentro, que é onde forma a imagem, beleza? A alternativa, portanto, 30 menos 2x ao quadrado, letra C de casa, C de carroça, letra C. Tá aí. Beleza, pessoal? Vamos para mais uma. Acompanha, questão aí de número 7. Questão de número 7, pessoal, diz o seguinte. Olha só, acompanha. Devido ao coronavírus, com o distanciamento social, 3 pessoas debatiam sobre a temática do pronome neutro. O distanciamento social feito por eles formava um triângulo equilátero de área igual a 1,7 metros quadrados. Tá aí a figura das 3 pessoas debatendo e ele pergunta: a área de um triângulo equilátero pode ser calculada por essa fórmula, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Olha só como o IAP foi bonzinho, né? Ele deu a fórmula, tá? Da área de um triângulo equilátero. Mas lembre-se, tá? Independente de dar a fórmula, lembre-se que a área de um triângulo equilátero você calcula por meio dessa fórmula, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Lembra disso. E ele pergunta qual foi o distanciamento feito pelos participantes do debate. Pediu para considerar a raiz de 3 como sendo 1,7. Vamos lá. Galera, bom, mais uma questão de geometria, né? Falando agora aí sobre triângulo equilátero. E aí eu vou fazer aqui mais ou menos o desenho dessa questão, né? Ele disse que 3 pessoas debatiam, todas elas estavam fazendo distanciamento e se formava um triângulo equilátero, que ficou horrível o meu triângulo, né? Vou dar uma ajeitada aqui nele. Um triângulo equilátero, tá aqui, mas considere que isso é equilátero, ou seja, todos os lados iguais. Então tem uma pessoa aqui, tem uma outra pessoa aqui, tem uma outra pessoa aqui. Vou chamar aqui de pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3. A área de um triângulo equilátero, pessoal, nós calculamos por meio da fórmula L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ele está dizendo para considerar a raiz de 3 como sendo aproximadamente 1,7 e ele disse que a área desse triângulo, ele já deu na questão, né? Vale 1,7. Aí ele pergunta qual era o distanciamento entre essas pessoas, não é? Ou seja, ele já deu a região da área. É só aplicar na fórmula. A fórmula não é essa daqui? A fórmula é essa daqui. Então, onde tem aqui, ó, a área do triângulo equilátero, você vai trocar por 1,7. Então, vai ficar assim. 1,7 é igual a L ao quadrado. O lado, gente, é o que você quer descobrir, porque o lado é justamente o tamanho, a distância que eles estão de um para o outro, né? L ao quadrado. Raiz de 3, ele disse para considerar como sendo 1,7, ó. E isso tudo dividido por 4. Olha que interessante. Você vai passar o 4 que está dividindo para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 1,7 vezes 4 igual a L ao quadrado vezes 1,7. E você vai passar 1,7 dividindo. Então você vai encontrar 1,7 vezes 4 dividido por 1,7. Isso é igual ao lado ao quadrado. Cancela 1,7 com 1,7. Então você acabou de descobrir que o lado ao quadrado é igual a 4. Como você quer saber o valor do lado desse triângulo, isso é a raiz de 4. E a raiz de 4 vale quanto? 2 metros, né? Então, o lado aqui, gente, é 2 metros. Se o lado é 2 metros, então a distância que as pessoas estavam de uma para a outra era exatamente 2 metros, né? 2 metros é o lado desse triângulo, ok? Então, a alternativa só pode ser letra D de dado, D de deu certo, D de dedo. Tá aí mais uma questão para vocês. Tranquilo?
Prossigamos, acompanhe comigo questão de número 8. Olha o que diz a questão 8. Representantes não binários resolveram distribuir panfletos no centro de uma cidade para informar as pessoas sobre o que são pronomes neutros. Distribuindo os panfletos 6 horas diárias durante 4 dias, 5 representantes distribuíram 6.200 panfletos. Mantendo o mesmo ritmo de panfletagem, quantos representantes a mais são necessários para distribuir 18.600 panfletos em 2 dias, panfletando apenas 4 horas por dia? Letra A, B, C ou D? Bem, vamos responder essa questão 8 do lado de cá, tá legal? Então, do lado de cá, a gente faz essa questão de número 8. Vamos conferir, quero ver, hein? Quero ver todo mundo arrebentando nesse super simulado aí, o terceiro, para finalizar nosso ano com chave de ouro e uma penca de aprovação, eu tenho certeza, né? Galera, ele diz o seguinte, é uma regra de 3 composta, né? Ele tá falando aí em panfletagem, trabalhando tantas horas por dia, durante quantos dias, né? E aí, regra de 3 composta, rapidão você resolve utilizando aquele nosso macetão, né? Pega o xão, aplica aqui, descobre quem é que faz parte do processo, quem é que faz parte do produto e vamos embora. Processo e aqui eu tenho produto. Vamos comigo, acompanha. Produto é tudo aquilo que você está construindo, fabricando, reformando, produzindo, distribuindo. Nesse caso ele está distribuindo panfleto, né? Então o produto aqui são os panfletos. Panfletos. O restante faz parte do processo. Então, o que é o restante? São as horas por dia, são os dias, vou botar aqui, ó, horas por dia, são os dias e são os representantes, né? Que eu vou chamar de pessoas, tá? São as pessoas, tudo bem? Ele disse que distribuindo panfletos 6 horas diárias, ou seja, aqui, ó, abaixo de horas por dia, você vai botar 6. Eles distribuem em 4 dias, né? Durante 4 dias. 5 pessoas fizeram isso. E essas 5 pessoas distribuíram 6.200 panfletos. Tá? Aí diz o seguinte, ó. Mantendo o mesmo ritmo de panfletagem, quantos representantes a mais, ou seja, ele quer saber quantas pessoas a mais, que eu vou colocar aqui no X, né? Para saber a quantidade de pessoas. Precisa para distribuir 18.600 panfletos, ó, abaixo de panfleto, 18.600. Só que agora eles vão panfletar durante 2 dias e vão trabalhar apenas 4 horas por dia, não é? Então tá aí montada a sua regra de 3, multiplicando meio pelos extremos, ó, ou seja, seguindo o sentido da seta, né? 4 vezes 2 vezes x, vezes aquele valor ali de cima, ó. 6.200, isso é igual a quanto? Isso é igual a 6 vezes 4 vezes 5 vezes 18.600. 6 vezes 4 vezes 5 vezes 18.600. Fechou? Como eu quero saber o valor do x, tudo que está aqui você passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar assim, ó. 6 vezes 4 vezes 5 vezes 18.600. E aqui tu divide por 4 vezes 2 vezes 6.200, né? Peguei esses caras aqui, ó. Passei dividindo, beleza? Ficou assim. Vamos simplificar, galera, a nossa vida, ó. Simplifica, não complica. Esse com esse vai dar 1. 0 com 0, 0 com 0. Olha só, já nos ajudou bastante, né? Então aqui eu tenho x igual a 6 que multiplica 5, que multiplica 186, dividido por 2, que ficou aqui, vezes 62. Tudo bem? Olha só, pessoal. 186 dividido por 62 vai dar 3. Vai dar 3. E 6 dividido por 2 vai dar 3 também. Então, nos restou isso daqui, ó. 3 vezes esse 5 vezes esse outro 3, né? Então, o valor de x vai ser 3 vezes 3, 9, 9 vezes 5, 45 pessoas ou representantes, né? Que são necessários para distribuir aqueles 18.600 panfletos
em 2 dias, trabalhando apenas 4 horas por dia. Mas a resposta é 45? Não. Por quê? Acompanhe aqui comigo na tela, preste atenção. Ele quer saber o quê? Quantos representantes a mais você vai precisar? Você já tinha 5 aqui em cima, ó. E a nossa resposta foi, ó, vem aqui comigo no quadro, ó, 45 pessoas. Como ele quer saber a mais, você vai pegar 45, já tinha 5, então subtrai 45 menos 5, você precisa a mais de 40 pessoas, tá bom? Fique esperto, o IF gosta disso. Letra C, portanto, é a resposta, 40, viu? Tá bom? Então, questão 8, letra C de casa, letra C de carroça, carruagem, cachorro. Tá aí, mais uma questãozinha para vocês. Tudo bem? Vamos lá? Vamos finalizar aqui mais uma questão, quer dizer, iniciar, né? Porque a gente já finalizou aí a questão 8, vamos iniciar mais uma questão, questão de número 9. Pessoal, questão de número 9 do nosso super simulado IAP e FRN, diz assim, ó. Representantes do conselho de uma escola querem implementar o estudo dos pronomes neutros. Considere que para pagar os custos dos estudos, a escola e alguns pais de alunos investiram juntos na pesquisa um total de R$150. Supondo que a razão entre a contribuição da escola e a contribuição dos pais é 4/11, o valor a mais em reais que os pais pagaram em relação à escola foi de quanto? Vamos lá, pessoal. Então, a questãozinha 9, uma questãozinha simples de razão e proporção, né? Ele está falando que o total, a escola e os pais investiram R$150, tá? E ele disse que a razão entre o que a escola investiu e os pais investiram é de 4/11, tudo bem? Então, isso daqui é representando a escola, e esse daqui é representando o que os pais investiram. Pessoal, ao todo, vamos dividir isso em partes. Tem a parte da escola e tem a parte dos pais, certo? Se eu juntar a parte da escola mais a parte dos pais, isso vai dar um total de quantas partes? Vamos ver? A escola investiu 4. Os pais investiram 11. Então, o total de partes são quantas? 4 mais 11, 15 partes. É o total, tudo bem? Esse é o total de partes. Tudo bem? Sendo que o total investido foi de 150. Então, se você quer saber quanto custa uma parte, é só pegar o total, que é 150, e dividir pelo total de partes, 15. 150 dividido por 15 dá quanto? 10. Então, significa que isso é R$10 por cada parte. Tudo bem? Aí você vê, se a escola investiu 4 partes, então ela investiu 4 vezes esse valor aqui, ó, que é R$10 cada parte. Que dá quanto? R$40 é o investido pela escola. Se o pai investiu 11 partes, então você vai fazer 11 vezes 10, porque cada parte custa R$10. Então isso daqui vai dar R$110. Tá legal? E ele pergunta aí, o valor a mais que os pais pagaram. Se os pais pagaram R$110 e a escola pagou apenas 40, então o valor a mais você descobre fazendo a diferença, né? 110 menos 40 vai dar R$70 a mais que a escola investiu. Tá legal? Portanto, a alternativa, letra B de bola. 70 é a resposta. Letra B de bola, questão aqui de número 9 para vocês. Show? Vamos para mais uma. Acompanha a questão de número... questão de número 10. Ó. Vem comigo. Os alunos de uma turma resolveram distribuir panfletos, novamente, né? Informando sobre o tema do pronome neutro. Inicialmente, haviam 4.800 panfletos para serem distribuídos e cada aluno iria distribuir a mesma quantidade de panfletos. No dia da distribuição, 6 alunos ficaram doentes e cada um dos alunos presentes teve que distribuir 40 panfletos a mais do que o planejado. O número de alunos presentes para a distribuição
foi quantos? Galera, questãozinha muito boa, tá? Foi uma questão aqui idêntica a que caiu uma do IFRN no ano passado. No ano passado não, retrasado, né? A última provinha que teve 2019, tá bom? Por quê? Ela, galera, só me deu o contexto. Os valores são os mesmos que tem lá na prova de 2019. Você pode até conferir depois, tá bom? Então ele está falando que vai distribuir panfletos, são 4.800, e ele diz que cada aluno iria distribuir a mesma quantidade. Só que no dia, 6 ficaram doentes, ou seja, eles não foram, né? E cada um dos presentes, ou seja, dos que foram, teve que distribuir 40 a mais, tá? Do que o planejado. E ele quer saber o número de alunos presentes, beleza? Então vem aqui comigo, vamos responder a essa questão de número 10. Vem cá, vamos lá, questão 10 aí, questãozinha do nosso super simulado aí, tá bom? Gente, essa questão, ela chegava num sisteminha, né? Ela dava um pouquinho de conta, mas não é complicado. Você só tem que entender o seguinte, eu vou chamar de N o número de alunos, número de alunos, né? Número de alunos. Vou chamar de Q a quantidade de panfleto para cada aluno, tá legal? Por que eu estou fazendo isso? Porque ele está dizendo que cada aluno distribui uma certa quantidade, não é? E aí você concorda comigo que se eu pegar o número de alunos, multiplicar pela quantidade que cada um vai distribuir, isso tem que dar o total? Tem que dar o total. E ele diz na questão que o total é 4.800 panfletos, tá bom? Aí depois ele diz assim, no dia da distribuição, 6 alunos ficaram doentes. Então, o número de alunos é N. No dia, tinha N menos 6, que não foram. E ele está falando que nesse dia que os 6 não foram, cada pessoa teve que distribuir 40 a mais. Então, a quantidade de panfletos mais 40. Só que isso tem que continuar dando a quantidade, que é os 4.800. Tá legal, pessoal? Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Você vai fazer o velho e bom chuveirinho, esse multiplica o primeiro, esse multiplica o segundo. Então, vai ficar N vezes Q, N que multiplica 40, 40N. E aqui eu vou fazer menos 6 multiplicado por Q, menos 6 multiplicado por 40. Menos 6 multiplicado por Q dá menos 6Q, menos que multiplicar mais dá menos 6 vezes 40 vai dar 240. Isso é igual a 4.800. Tudo bem, pessoal? Bom, você sabe que N vezes Q, que é esse valorzinho aqui, equivale a 4.800, ó, tá aqui em cima. N vezes Q é 4.800, tá? Então, 4.800, você pode colocar aqui no lugar de N vezes Q, mais 40N, menos 6Q, menos 240, isso é igual a 4.800. Quando você passar para o lado de lá, ó, vai subtrair 4.800 menos 4.800, então vai dar zero, cancela. E aí você tem esse sistema, 40N menos 6Q menos 240 igual a zero, ok? Então você tem essa equação e você tem essa equação de cima. Você pode, nesta equação aqui de cima, isolar um valor. Vamos isolar, por exemplo, o Q. Se você isola o Q, o N tu tem que passar dividindo. Então é 4.800 dividido pelo N. E aí, na equação de baixo, olha só, você vem e substitui onde tem um Q. Você vai botar aquele valor. E aqui ficaria assim, então, ó. 40N menos 6 vezes o valor do Q, que é 4.800 dividido por N. E aqui eu tenho menos 240 igual a zero. Tá legal? Eu vou continuar essa continha aqui do lado pra gente
visualizar quanto é que vai dar o nosso resultado, ok? Então, ó, eu só vou passar esse 240 para o outro lado para facilitar a nossa vida, isolar aqui o que tem N e o que não tem deixa do outro lado. Se é menos 240, passa mais 240, tá certo? Então vai ficar assim, ó, vê se vocês concordam comigo. 40N menos 6 vezes 4.800 dividido aqui por N, e isso é igual a 240, né? Então vou ter que extrair o MMC, ó, entre N e 1, que dá o próprio N, tá? N e 1 dá N. Então aqui embaixo vai ficar tudo N. N dividido por 1 dá N, vezes 40N vai dar 40N ao quadrado. Menos N dividido por N dá 1, então vai ficar 1 vezes isso. 6 vezes 4.800, né? 4.800 vezes 6 vai dar 0, 0. Aqui vai dar 6 vezes 8, 48. Vai 4, 24 com 4, 28. Então eu tenho 28.800. Isso é igual a 240. Tranquilo? Vou passar agora esse N que está dividindo para o outro lado multiplicando. E você vai encontrar, portanto, 40N ao quadrado menos 28.800 igual a 240N. Tá com cara de quê, galera? Equação do segundo grau. Passa pro lado de cá, ó. 40N ao quadrado menos 240N menos esse cara que já está aqui, 28.800 igual a 0. Tá? Para melhorar, para simplificar a equação, você pode dividir tudo por 40. Ó. Tudo aqui não é múltiplo de 40? 40 dividido por 40, ó, vai dar 1, então vai ficar N ao quadrado, né? Na frente fica 1. 240 por 40 dá 6, né? N. E 28.800 por 40, quanto dá? Fazer a conta aqui, ó. Por 40, simplifica um 0. Vai por 7, que dá 28, né? Desce o 8. Vai por 2, dá 720. 720, isto é igual a 0. Ok? E aí, a gente vai descobrir agora o valor do N resolvendo essa equação do segundo grau. Então essa daqui era a questão mais complicadinha aí que tinha no nosso simulado IAP IFRN, né, pessoal? Vamos resolver aqui, terminar de resolver. Bora lá? Então aqui você pode utilizar soma e produto e também você pode, por exemplo, utilizar Bhaskara, né? Vamos fazer por Bhaskara, né? Que eu acho que a maioria de vocês fizeram por Bhaskara, então vamos resolver aqui por Bhaskara para a gente ver. Por Bhaskara, eu tenho que identificar quem são os coeficientes A, B e C. O A é o cara que acompanha o N, né? Que vai ser 1, N ao quadrado, no caso. E o B é o cara que acompanha o N, no caso, menos 6. E o C é o termo independente, ou seja, menos 720. Beleza? O delta, a gente calcula fazendo B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o valor do delta vai ser B. O B aqui é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A é 1, e o C, menos 720. Tranquilo? Então aqui eu tenho que delta vai ser menos 6 ao quadrado dá 36, e menos que multiplicamento dá mais. 720 vezes 4, isso aqui vai dar 0, 2 vezes 4 dá 8, e aqui vai dar 4, 7, 28, né? Então isso daqui, gente, ó, delta vai ser 2.880 mais 36. Vai ficar 6, 11, vai 1, 9, 2. 2.916. Tudo bem, pessoal? Então, esse daqui é o valor do delta. Agora a gente precisa aplicar a fórmula de Bhaskara, né? Vamos lá? Aplicando a fórmula de Bhaskara, como é que a gente vai ficar? Me ajude. X é igual a menos B mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes A. Legal? Então o valor de X vai ser menos o B a gente achou é menos 6, mais ou menos a raiz do delta, que é 2.916, dividido por 2 vezes o valor do A, que é 1. Então aqui o valor do X vai ser menos que multiplicamente dá mais, então vai ficar 6, mais ou menos a raiz. Galera, a raiz de 2.916, se eu não me engano, dá 54, tá? É isso mesmo, 54, beleza?
dividido aqui por 2. E aí eu tenho, ó, que x vai ser, primeira raiz, somando 6 mais 54 dividido por 2, que isso daqui daria 60 por 2, né? Que vai dar 30. X não, n, né, gente? A gente tá falando aqui, ó, a nossa equação é n. Eu botei um x aqui, mas a gente tá falando daquele númerozinho n, né? A nossa equação incógnita, a variável é n, né? A incógnita mesmo, que é a equação, tá? Então, n1 é 30. E o n2? O n2 é subtraindo, né? 6 menos 54 sobre 2, tá? Que isso daria menos 48 dividido por 2, isso daria menos 24. Mas tem um porém. A gente está falando de n, ó, é o número de alunos. Existe o número de alunos negativo? Não. Então essa raiz você não considera, tá? Então o número de alunos que iriam participar dessa panfletagem era 30, ok? Mas tem um porém. A pergunta dele aqui é: quantos alunos foram presentes na distribuição? Gente, ele disse que não tinha faltado 6 no dia. Então, a quantidade inicial de alunos era 30. Faltou 6. Então, foram no dia 24. Cuidado, tinha a resposta 30, né? Mas não é 30, é letra A, 24. E olha como a questão foi safada, foi danada. Você fazia a conta todinha, chegava na resposta 30, ainda tinha alternativa você marcar. Então, cuidado, gente, cuidado. Não é 30, 30 era o que ia. Mas no dia faltaram 6, então é 30 menos 6, dá 24, letra A. E olha que isso foi uma questão do IFRN, tá? Eu não tirei, eu só mudei o contexto, os números são o mesmo. IFRN caiu, tudo bem? Simbora, vamos para mais uma, questão 11, ó. Questão 11 diz assim: uma pessoa não binária fará uma nova gramática personalizada, na qual serão acrescentados os pronomes neutros. A gramática antiga dessa pessoa, sem os pronomes neutros, tinha 500 folhas. O assunto relativo aos pronomes inicia-se exatamente 3 páginas após a metade da gramática e soma um total de 20 páginas. Com o acréscimo dos pronomes neutros, logo após a página dos pronomes já existentes, a gramática passou a ter 508 folhas. A penúltima página na nova gramática relativa ao assunto dos pronomes neutros será a página de número letra A 277, B 278, C 280, D 281. Galera, vem comigo, vamos responder. Opa, antes de passar, deixa eu só anotar o gabarito da 10. A 10 foi a letra, deixa eu voltar aqui, para a gente não se perder, letra A de amor, né? Letra A de alegria, aqui foi a 10, letra A de alegria. Beleza? Vamos fazer a 11. Colocar o gabarito dela aqui do lado, a 12 também, e as demais a gente segue aqui essa ordem, tranquilo? 14, deixa eu botar aqui o 15, botar aqui o 16, o 17, a 18, 19 e, pra gente finalizar, a 20, né? Vamos lá? Então, galera, questão 11 acompanha. Deixa eu apagar aqui. Questão 11, acompanhe comigo. Ele está falando aí que uma pessoa vai produzir uma nova gramática e vai colocar agora os pronomes neutros nessa gramática, não é? Porém, ele está dizendo que na gramática antiga, ela possuía 500 folhas, 500 páginas, né? 500 páginas, beleza? 500 páginas. O que é que ocorre? Ele está falando que o assunto relativo inicia-se 3 páginas após a metade. Então, você vai pegar a metade dessa gramática. A metade da gramática é só dividir por 2, que vai dar 250, não é? Como o assunto inicia 3 páginas após, então você vai somar mais 3. Então, significa que os pronomes iniciam na página 253, correto? E ele diz mais: com o acréscimo dos pronomes neutros, logo após as páginas dos pronomes já existentes, a gramática passou a ter 508 folhas. Galera, se ela passou a ter 508 folhas, né? Tinha 500, passou a ter 508 folhas. Então significa
que tem 8 folhas, né? 8 folhas aí, 8 páginas, né? Relativas aos pronomes neutros, tá certo? Aos pronomes neutros. Então, o que é que acontece? Como ele quer a penúltima, você vai pegar 8 menos 1, ou seja, 7 páginas, né? Então, você vai somar aqui mais 7. Então, isso daqui vai dar... Ah, detalhe. Aqui começa na página 253, mas ele diz aí na questão que soma um total de 20 páginas, né? Os assuntos do pronome formam 20 páginas. Então, isso dá 273. Mas isso é 273 páginas sem os pronomes neutros. Quando você somar 8 páginas, daria aqui 281 páginas. Mas essa daqui você está somando todas as páginas. E ele quer apenas a penúltima. Então a penúltima é 1 a menos, 280, né? Ou seja, bastava somar 7. Como acrescentou 8, ele quer a penúltima, é 1 a menos. Então aqui era 7. Quando você somar, dá direto 280, tá? Então a resposta dessa questão é a página 280, letra C de casa, ok? Então a questão 11, C de casa, C de correta a questão, beleza? Próxima, questão 12, ó, diz assim: o Google é a maior plataforma de pesquisa do mundo. Desde que foi lançada a pauta sobre os pronomes neutros, o acesso relativo a eles aumentaram. Suponha que um site explicativo sobre esse assunto teve 2.500 acessos no ano passado e 23.200 acessos no site deste ano, né? Então ele quer saber o aumento percentual relativo à quantidade de acessos desse site foi de quanto? Ele quer saber o aumento percentual, tá, pessoal? De quanto foi o aumento percentual, beleza? Então eu vou apagar aqui para a gente responder essa questão, tá legal? Questão aí de número 12, né? Questão de número 12, beleza? Então, galera, ele disse aqui na questão 12 que a quantidade de acessos no ano passado foi 12.500. Então, 12.500, você vai dizer que isso daqui é os seus 100%, como ele quer saber aí, né? O acréscimo, você vai fazer o seguinte, 100%. E aí ele está dizendo que 23.200 foi o acesso neste ano. Então, você vai fazer a diferença, né? 23.200 não é o acréscimo, ou não é o acesso desse ano, menos 12.500 significa que o acréscimo foi de quanto? É só pegar aqui, ó, 12 menos 5 dá 7, aqui ficou 2 menos 2 dá 0 e 2 menos 1 dá 1. Então, o acréscimo foi de 10.700. Então, 10.700, que é o acréscimo, corresponde a quanto? X. Correto? Beleza? Meio pelos extremos, você vai encontrar que X vai ser 10.700 vezes 100, dividido aqui por 12.500. 12.500. Tá legal? Então, o valor de X aqui, galera, vai ser de quanto? Vai dar exatamente 85,6%. Não é? 85,6%. E já dava para anotar. Por quê? Se 12.000 corresponde a 100%, 6.250 seria metade, né? A única aí que está mais do que a metade é a letra D. E cuidado para não marcar acima de A e B, porque ele quer o acréscimo, né? Tá? Então vai ser a letra D de dado, 85,6, não é? Então é só você fazer aquela divisão ali, ó. No caso, 10.700 vezes 100 dividido por 12.500, tá legal? Letra D de dado é a resposta da 12, questão de número 12 aí, letra D de dado. Se liga nisso, cuidado com isso. Beleza, pessoal? Próxima questão, 13. Em um dia de votação sobre o projeto de lei 5.195/20, citado no texto 3, o site que apura os votos contabilizou ao final do dia um total de 49 votos. Sabe-se que a quantidade de votos nesse dia de pessoas que discordam totalmente foi maior do que a de pessoas que concordam totalmente. E que a diferença entre a metade do número de pessoas que concordam totalmente e o total de número de pessoas que discordam é 2.
Com base nessas informações, a diferença entre o número de pessoas que votaram nesse dia, que concordam totalmente, e a pessoa que discorda totalmente é quanto? Letra A, B, C ou D, né? Bem, pessoal, que a diferença entre as que concordam e as que discordam, não é? Ok. Bom, galera, é o seguinte. No caso aqui, só ajeitar aqui, né? No simulado de vocês está assim, que discordam totalmente e as pessoas que concordam totalmente, né? No de vocês está correto aí, no simulado de vocês está correto. Isso foi só um trocado que aconteceu aqui no meu, mas o de vocês está correto. É a diferença dos que discordam totalmente e as que concordam, né? Ok. Então vamos lá, pessoal. Veja só, isso foi uma questão também idêntica que caiu do IF, tá? Só que lá no IF ele falava de animais, machos e fêmea. Ele falava de animais machos e fêmea, tá? Então eu peguei bem parecida mesmo com o IF, para a gente deixar com a cara do IF, o nosso simulado, beleza? E aí ele diz assim, ó, o total de votos foi 49. Então eu vou pegar a minha questão 13, vou chamar de X a galera que votaram que discordam totalmente, e Y é a galera que concorda totalmente, tá? São os que concordam, beleza? Ele está dizendo que no dia teve um total de 49. Então, a galera que discorda mais a galera que concorda tem que dar 49, que foi o total. E veja que ele está dizendo, isso é um sisteminha, tá, pessoal? Veja que ele está dizendo aqui, ó, vou até grifar. Veja bem. A diferença entre a metade do número de pessoas que concorda totalmente e do total do número de pessoas que discordam é 2. Então, pessoal, vem aqui comigo. A diferença é a subtração. Entre os que concordam, a metade dos que concordam é x sobre 2. E as que discordam é y. Foi isso que ele disse. A diferença entre a metade do número de pessoas que concordam e as que discordam dá 2. Tá? Sisteminha. Como é que eu faço para resolver? Muito simples, você pode pegar esse y aqui, passar para o outro lado, vai passar somando. Então você fica com x sobre 2 é igual a 2 mais y. E aí você passa o 2 que está dividindo e multiplicando. Você vai achar que x é igual a 2 que multiplica 2 mais y. Faz o velho e bom chuveirex, 2 multiplica 2, 2 multiplica y. Você encontra então que x é igual a 2 vezes 2 dá 4 mais 2 vezes y, 2y. Beleza? Tá aqui então o valor de x, tá isolado. Tu vem na de cima e substitui. Onde tem x aqui, ó, você vai colocar isso, 4 mais 2y. Beleza? Vamos fazer? Então, olha só. No lugar do x eu boto 4 mais 2y mais esse y que tem aqui. Isso é igual a 49. 2y mais y vai dar 3y. Então, isso aqui vai ficar 3y igual a 49. Passo subtraindo. 3y é igual a 49 menos 4. E aí eu vou achar que 3y é igual a 45. E aí o valor de y, portanto, vai ser 45 dividido por 3. 45 dividido por 3, isso daqui vai dar quanto, pessoal? Isso vai dar 15, né? Y é a galera que concorda. Agora, opa, era o contrário, né, pessoal? Eu errei aqui, era para colocar isso daqui, concordo. Não, tá certo, perdão. Tá certo. Aqui discorda, sem problema. Tá correto. Beleza? Então, olha só. Como o total é 49, então eu vou pegar aqui 49, subtrair 15. E aqui eu vou ter 9 menos 5 dá 4 e 4 menos 1 dá 3. Ou seja, 34 é a galera que discorda, né? Esse é o valor do x, tá? Então ele quer saber a diferença entre a galera que discorda e os que concordam, tá? É porque aqui está invertido, mas no de vocês está correto. Confira aí que está correto no de vocês, beleza? Então aqui ó, é 34 menos 15. 34 menos 15, isso dá quanto? 19. Essa é a diferença. Portanto, a alternativa vai ser letra C de casa. C de casa, 19, tá? 19 é a resposta da questão de número 13.
Opa, 19 é letra C, né? Já vou botar 19 aqui. Letra C. 19, letra C. C de casa é a resposta. Beleza? Vamos para mais uma, galera. Vem comigo. Let's go! Galera, a próxima questão, questão de número 14, diz assim. Uma pessoa está produzindo um glossário para expor em um outdoor termos e frases que são considerados de gêneros neutros para orientar as pessoas sobre o tema. Essa pessoa está fazendo um rascunho desse outdoor na escala de 1 para 25 e as dimensões... para 125, né? E as medidas do desenho estão representadas na figura abaixo. Está aqui a figura. Aí diz o seguinte. As medidas reais do comprimento e da largura em metros desse outdoor serão, respectivamente, iguais a quanto, né, pessoal? Então, vem aqui comigo. Vamos embora responder aqui a questão 14, tá bom? Então, questão 14, ele está dizendo que aqui tem um outdoor, beleza? E aí, aqui é 7 centímetros, isso no rascunho, né? Isso no rascunho. E aqui eu tenho 3 centímetros, beleza? Só que ele disse que a escala que foi preparado isso daí foi de 1 para 125. Ou seja, pessoal, o que é que isso significa? A cada 1 centímetro do desenho corresponde a 125 no real. Então, se você quer saber as medidas reais, né? Reais, você vai multiplicar, ó, comprimento 7 vezes esse valor, 125. Ok? Quanto dá 7 vezes 125? Não faço ideia, fazer a conta aqui. 7 vezes 5, 35, vai 3. 2 vezes 7, 14. Com 3 vai dar 17, vai 1. 7 com 1, 8. Então, isso dá 875 centímetros. Só que ele quer a resposta em metros. Se você transformar isso daqui para metros, isso é o mesmo que 8,75 metros. Por quê? Porque você sabe que 1 metro tem 100 centímetros, então é só dividir por 100, tá? E aí, se você olhar para as alternativas, fica em dúvida entre a letra A e a letra B. Então, não tem jeito, tem que fazer para o outro. O outro, você vai multiplicar 3 vezes 125. Quanto é que vai dar isso? 3 vezes 5, 15, vai 1, 6 com 1, 7, e aqui vai ter 3. 375 centímetros, tudo bem? Transformando para metros é só dividir por 100, então isso é 3,75 metros. Alternativa, portanto, ó, 875, 375, letra A de amor, letra A de aprovação, tá legal? Letra A de aprovação, tá aí mais uma questãozinha do nosso super simulado resolvida para vocês. Vamos lá? Prossigamos para mais uma questão 15, olha o que diz. Para investir em panfletos e em divulgações nas redes sociais que expliquem o que é pronome neutro, um representante do grupo não binário pegou um empréstimo no valor de R$800 com um amigo para pagar após 2 meses a uma taxa de juros simples de 14,4% ao ano. Se essa pessoa cumprir com o acordo, ao final do prazo ela devolverá um montante igual a quanto? Galera, juros compostos, né? Juros compostos dá até para fazer aqui, beleza? Vamos fazer aqui questão de número 15. Só que tenha cuidado. Por quê? Composto não, juros simples, né? Juros simples, beleza? Só que tenha cuidado por quê? O capital que ela pegou foi de R$800, né? Ela, que eu digo, a pessoa, ok? E ele disse que o tempo, 2 meses, né? 2 meses, tá? 2 meses para pagar. Só que a taxa é de 14,4% o quê? Olha só, ao ano. Então as taxas estão diferentes do tempo, né? Como é que eu faço para transformar essa taxa para meses? É só dividir por 12, porque você sabe que um ano possui 12 meses. Dividindo por 12, isso vai dar 1, né? Vai ficar 1,2. 1,2% o quê? Ao mês. Então é essa taxa que você vai usar. Era só transformar ali, né? É essa taxa que você vai usar. Aplicando na fórmula dos juros simples, você sabe que os juros é o CIT sobre 100, né?
você mata a questão, porque os juros vai ser o capital, que é 800, ó, no lugar do capital bota 800. A taxa, você vai usar essa, 1,2% ao mês. O tempo, 2 meses, e isso daqui dividido por quanto? Por 100. Tá legal? Simplifica esse zero com esse e esse com esse, isso vai dar 2 vezes 1,2, que dá 2,4, e 2,4 vezes 8 vai dar 19,20, né? 19,20. Isso é o juros. Só que ele está querendo saber aqui o montante, né? Então, o montante, você vai pegar os juros mais o capital. O capital era 800 mais 19,20 dos juros. Então, isso vai dar 819,20. A alternativa, portanto, letra B de bola. Vamos anotar aqui, questão 15, letra B de bola. Show? Vamos para mais uma questão, questão de número 16. Acompanhe, que diz assim. Assim como no texto 3, em um debate realizado sobre pronome neutro, tinham pessoas que concordavam totalmente com o tema, pessoas que discordavam totalmente com o tema e pessoas que discordavam na maior parte com o tema. A quantidade de pessoas que discordavam totalmente com o tema era 30. As que discordavam totalmente, 48. E as que concordavam na maior parte, 36. Não é? Aí ele pergunta, em um determinado momento, esse debate, as pessoas foram separadas em grupos que deveriam conter o mesmo número de pessoas com o maior número possível. E cada grupo deveria conter somente pessoas que compactuam com a mesma opinião. Atendendo aos critérios mencionados, a quantidade de grupos formados foi quanto? Letra A, B, C ou D. Bom, pessoal, o que você vai fazer nesta questão aí é o seguinte, MDC, tá? Ele está falando que tem pessoas que concordam totalmente, pessoas que concordam parcialmente, não é? E pessoas que discordam, né? A maior parte, né? Beleza? E aí ele está dizendo o seguinte, ó, questão 16. Então ele está dizendo que tem 30 pessoas que concordam totalmente, que discordam totalmente com o tema, né? 30. Aí ele tem 48 que discordam em maior parte, né? 48. E tem 36 pessoas que concordam na maior parte. Ok? Bom, efetuando aí o nosso MDC por 2, aqui vai dar 15, aqui vai dar 24 e aqui vai dar 18. Por 2, lembrando, dividiu todos, como eu estou interessado no MDC, circula, né? Por 2, aqui não vai dividir, repete o 15, aqui dá 12, aqui dá 9. Por 2, aqui vai dar 6, aqui vai dar 9. Por 2, aqui vai ficar 15, 3, 9. E aí vai por 3. Por 3, vai dividir todo mundo. E eu já posso parar porque esse fator chegou em 1, né? Que eu estou no MDC. Então, o MDC vai ser a multiplicação do 2 vezes o 3. Que dá quanto, pessoal? 6. 6 o quê, galera? Eu estou dividindo pessoas, né? Então, significa que meu grupo, no máximo, deve conter 6 pessoas. Mas a resposta é letra A? Não. Porque ele está perguntando a quantidade de grupos que a gente forma. 6 pessoas é o máximo que cada grupo pode ter. Mas eu tenho 30 pessoas que discordam do tema, né? Então, quando você dividir por 6, que é a quantidade de cada grupo, você consegue formar aqui 5 grupos com pessoas que discordam. A galera que discorda na maior parte é 48. 48 dividido por 6, isso daqui vai dar 8 grupos que você consegue formar com o pessoal que discorda na maior parte. E o pessoal que concorda, 36 dividido por 6, isso vai dar 6 grupos, né? 6 grupos, beleza? Então, 6 grupos. Totalizando quanto? 5 mais 8, 13, mais 6, 19 grupos, tá? Então, a resposta são 19 grupos. Ele perguntou quantos grupos formava? 19. Então, cada grupo deve ter no máximo 6 participantes para poder atender os critérios que ele disse, né? E a quantidade de grupos que forma são 19, tá bom? Questão 16, portanto, letra D de dado. Já marquei ali, mas aqui eu marco também, D de dado.
Simbora! 17, acompanha, tá acabando. As casas das 3 pessoas citadas no trecho 3 foram representadas pelos pontos A, B, C em um plano cartesiano, distantes em quilômetros conforme a figura abaixo. Tá aqui a figura, tá aqui os pontos A, B e C. Aí ele pergunta o seguinte: a distância em linha reta entre as casas A e B é de quanto? Então eu quero saber qual é a distância em linha reta entre essas casas A e B. Galera, vamos destacar aqui o seguinte. Se ele quer saber essa distância, ó, entre esses pontos A e B, certo? Eu preciso formar aqui um triângulo retângulo. Fica a dica. Sempre que você tiver um plano cartesiano, forme triângulos. Forma aqui um triângulo dessa casa de A até C, ó. Beleza? E forma um outro triângulo aqui dessa casa, ó, de B até C. Legal? Neste caso aqui, o triângulo é retângulo porque você está com o plano cartesiano, tá? Então aqui, ó, o triângulo ele é retângulo, beleza? Se ele é retângulo, então você tem aqui um ângulo reto. Vou pintar aqui o ângulo reto, tá bom? Ângulo reto. Show? E aí, galera, fica fácil, porque se você tem um triângulo retângulo, você pode aplicar Pitágoras, não é? Aqui, ó, essa daqui é a sua diagonal. A diagonal, no caso, é a hipotenusa, né, que eu vou chamar de D, que é a distância, tá bom? E aqui eu preciso saber quanto mede esse lado, mas é só contar quantos quadradinhos você tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Veja que está em quilômetros, beleza? Então, 12, mas cada um, ó, é de 10 em 10 que está pulando, então é 120 aqui, né? 120 quilômetros. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, então é 10, 20, 30, 40, 50, está pulando de 10 em 10, 10 quilômetros, 50 quilômetros total. E para descobrir a distância D, você aplica o teorema de Pitágoras, tá bom? Então vem aqui comigo no quadro para a gente responder a essa questão de número 17, questãozinha boa, massa demais aí para a gente responder, ó. Questãozinha 17. Então você tem aqui um triângulo retângulo, show de bola. Você quer descobrir esta distância. Aqui é 130, né, quilômetros, porque está pulando ali de 130, não, 120, que ele está pulando ali de 10 em 10 e tem 13 quadradinhos, né? E aqui você tem 50 quilômetros. E ele quer saber quanto vale D. Só aplicar Pitágoras, gente. Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, beleza? Ok? Então, 120 ao quadrado vai dar 14.400. 50 ao quadrado vai dar 2.500. Quando você somar, isso vai dar um total de 16.900. E aí você vai ter que extrair a raiz de 16.900. Olha mais uma dica, galera. Já falei isso em sala. Como você está com a raiz de um número muito grande e tem 2 zerinhos, então você pode escrever isso daqui como sendo, ó, tem 2 zerinhos ali? Então você pode escrever como sendo 169 vezes 100, não é verdade? 16.900 é 169 vezes 100. Então isso é a raiz de quem? 169 vezes a raiz de quem? De 100. A raiz de 169 é 13 e a raiz de 100 é 10. Então isso daqui vai dar 130, o que? km, quilômetros. Portanto, a alternativa, vamos conferir aqui para a gente marcar, letra A de amor, letra A de alegria, a nota 17, A de aprovação. Show? Vamos embora para a penúltima questão, falando aí sobre área mais uma vez. Diz assim, ó. Em uma campanha de orientação sobre o pronome neutro, um grupo de jovens não binários realizou uma palestra para pais e alunos de uma escola. Querendo estimar o público presente, o professor de matemática observou que o espaço onde foi realizada a palestra estava lotado e tinha a forma de um trapézio equilátero com 50 metros de base menor, 80 metros de base maior e 25 metros conforme a figura abaixo. Tá aí. Sabendo que, em média, o pátio comporta 4 pessoas por metro quadrado, ele concluiu que estavam presentes quantas pessoas? Bora lá,
Vem comigo, vamos fazer aqui a 18. 18? Ah, 18 ainda, né? Achei que era a penúltima. Ainda estamos na 18. Tem mais 3 então. Vamos lá. 18. Questão 18. Então ele deu aí, ó, o espaço que foi realizado essa palestra. Foi um trapézio. E nesse trapézio, deixa eu organizar aqui, vamos fazer bonitinho. Nesse trapézio, que foi o espaço aí organizado, ele disse que tem dimensões aqui, ó. Base maior, 80 metros. Base menor, ele disse que tem 50 metros. 50 metros. E ele disse que aqui os lados valem 25. Ou seja, ele falou que esse trapézio, ele é equilátero, tá? Bom, para calcular a área de um trapézio, a gente precisa saber quem é base maior, que eu já sei. Tem que somar com a base menor, que eu já sei. Tem que multiplicar pela altura e dividir por 2. Então aqui eu tenho um problema, porque a altura eu não sei. Mas eu tenho como identificar. Por quê? A altura do bicho é desse ponto para cá. Isso é a altura H, não é? Mas como é que eu vou identificar essa altura, pessoal? Muito simples. Como ele é isósceles, quando você dividir e traçar essas alturas, vai dividir em duas partes iguais. Essa é igual a essa. Porque meu desenho não ficou muito bom aqui, tá? Mas tem que ser igualzinho. Se ele é isósceles, ele é igualzinho aqui esses dois lados. Pronto, melhorou, né? Agora tá mais ou menos igual, tá? Então esse pedacinho aqui tem que ser igual. Se aqui eu já tenho 50 metros, então 80 menos 50 vai sobrar quanto? 30 metros. Esses 30 metros tem que ser distribuído para cá e para cá, em partes iguais. Então se você dividir 30 por 2, significa que cada pedacinho desse é 15, tá? Então aqui é 15 metros, aqui é 15 metros. Aqui eu já tenho que é 25. Galera, triângulo pitagórico. Aqui é 25, aqui é 15, a altura é quanto? Muito bem, é 20, né? A altura é 20. Se não lembrar que são um triângulo pitagórico, aí você faz Pitágoras. Aplicando Pitágoras, como é que ficaria? Isso é 90, hipotenusa 25 ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. H ao quadrado mais 15 ao quadrado. 25 ao quadrado é 625, igual a H ao quadrado, mais 15 ao quadrado, 225. Passaria subtraindo e você encontraria que H ao quadrado, 625 menos 225. Então H ao quadrado daria igual a 400, portanto H seria a raiz de 400, que daria quanto? 20 metros, né? Beleza? Então já sabia porque é um triângulo pitagórico. Agora que eu sei a altura, ficou fácil, morreu a questão. A área do trapézio vai ser base maior, que é 80, mais base menor, que é 50, multiplicado pela altura, que é 20, e isso tudo dividido por 2. 80 mais 50 vai dar 130, vezes 20, dividido por 2. 20 dividido por 2 dá 10. Então isso daqui é o mesmo que ser 130 vezes 10, que isso vai dar 1.300 o quê? Metros quadrados. Mas ele disse na questão que cada metro quadrado comporta 4 pessoas. Ele quer saber quantas pessoas estavam presentes, tá? Se cada metro quadrado comporta 4 pessoas, então é só você multiplicar 4 vezes a área, que é 1.300 metros quadrados. Então isso aqui vai dar 0, 0, 3 vezes 4, 12, vai 1, 4 com 5, né? Então isso aqui vai dar 5.200 pessoas, ok? Alternativa, portanto, vamos conferir. A alternativa letra C de casa, 18, letra C de casa, ok? Tá aí, agora sim, penúltima questão, né? Diz assim: a professora Thaisa retirou seu carro 0 km da garagem e foi direto para o IAP corrigir o simulado, cujo tema era sobre o pronome neutro. A roda do carro de Thaisa possui diâmetro de 60 centímetros
e a distância de casa de Thaís até o IAP é uma pista reta de 3,768 km. Aí está aqui o desenho, né, do pneu do carro de Thaísa, 60 centímetros. Considere π 3,14. Quantas voltas o pneu do carro zero de Thaísa deu durante esse percurso, durante esse trajeto? Então vamos lá, vamos fazer aqui número 19. Número 19, agora sim, penúltima questão. Bom, pessoal, veja bem. Como ele quer saber quantas voltas o pneu de Thaísa deu, né? Você precisa calcular o comprimento, tá certo? Porque lembre-se, se ele está falando de volta, a gente está interessado no comprimento. Ele não está falando de área, ele não está falando de região, está falando de volta, comprimento. O comprimento de uma circunferência é essa borda aqui, ó, que eu estou destacando. Lembrando que uma circunferência tem centro O, né? Como é que eu calculo o comprimento? O comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio. Ele disse que o diâmetro aqui é 60 centímetros. Se o diâmetro é 60 centímetros, então o raio vale quanto? O raio é metade, vale 30 centímetros, tá? Então o comprimento, ó, é 2 vezes o π que ele disse para considerar 3,14 vezes o raio, que é 30. Então o comprimento vai ser 60 vezes 3,14. Quanto é que vai dar o comprimento? Fazer a conta aqui, Rapidex. Isso vai ficar 60, 0 vezes qualquer número é 0, 24 vai 2, 6, 8, 3 vezes 6, 18. Eu tenho duas casas decimais, né? Então 0, 4, 8, 8, 1, duas casas vai dar 188,4. O que, galera? Centímetros é o comprimento deste pneu, tá bom? Comprimento do pneu, 188,4 centímetros. Sabe o que ele está dizendo? Que Thaísa percorreu, olha só aqui, uma distância de 3, vou botar aqui D de distância, tá? Não, vou botar assim para não confundir com o D de diâmetro dali. A distância que ela percorreu foi de 3,768, olha só, quilômetros. E ele quer saber quantas voltas o pneu do carro de Thaísa deu. Para descobrir isso, é só você pegar a distância total e dividir pelo comprimento, tá certo? Só que cuidado, porque as unidades estão diferentes. Aqui está em quilômetro e aqui está em centímetro. Então eu tenho que transformar isso para centímetro, tá bom? Multiplicando isso daqui, galera, lembre-se, para transformar isso daqui para centímetros, eu vou até anotar aqui para a gente relembrar, ó, eu preciso multiplicar isso daí por 100 mil, né? Por 100 mil, ok? Ó, quais são as unidades que a gente tem? Quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros e depois vem os milímetros. Então, se eu quero transformar de quilômetro para centímetro, primeiro eu multiplico por 10, depois por mais 10, depois por mais 10, depois por mais 10, depois por mais 10. Ou seja, direto daqui para cá, é o mesmo que multiplicar, ó, tem quantos zerinhos? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 100 mil. Tá? Multiplicando por 100 mil, essa vírgula anda 5 casas para a direita. Andando 5 casas para a direita, a distância vai ser essa. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar 3, 7, 6, 8, 0, 0. Né? Ó, tava aqui a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Para aqui. Ok? Então aqui está em centímetros. Agora ficou fácil. É só dividir esse valor, 376.800, dividido por 188,4. Tá legal? Multiplique em cima e embaixo por 10. Por quê? Para tirar essa vírgula aqui de baixo. Isso vai nos dar um zerinho a mais, então vai ficar 3.768.000, dividido aqui por 18.840, correto? Olha só, cancela esse com esse e veja aqui, 1.884 e 3.762, e daqui é o dobro, né?
tá? Então isso aqui vai ficar 2 e vai ficar 3 zerinhos, né? Beleza? Então isso daqui vai dar 2.000, né? 2.000 aqui, beleza? Isso vai dar 2.000 voltas, né? Ó, 1.800, 3.768, 3.768, e aqui eu dividido por 2, né? Por 2 não, 1.884, perdão. Vai por 2, ó, vai dar 8 certinho, aí vai dar 2 vezes 8, 16, vai 1, né? 16 vai 1, 16 com 17 vai 1, 2 com 3, né? Zerou. Então esse daqui vai dar justinho aqui 2.000 voltas, né? Beleza? Opa, aqui não tem esse zero não, né, gente? Multiplicar por 10 a vírgula de uma casa, tem esse zero não, né? Então tem 3 zerinhos aqui, ok? Então deu 2, mas aí vai sobrar esses 3 zerinhos, isso vai dar 2.000 voltas, tá legal? 2.000 voltas, alternativa, portanto, letra B de bola. Vou marcar aqui 19, letra B de beleza, tá aí. Mais uma questãozinha para vocês. Show? E para finalizar, nossa última questão, número 20. Deixa eu apagar aqui, vamos fazê-la aqui ao lado. Vou botar aqui o resultado aqui logo direto, tá? Que aí a gente pega esse pedaço aqui para fazer a questão 20. 2.000 voltas. Alternativa foi letra B. E aqui para finalizar diz assim. Tatal está se deslocando de casa até o IAP, também para falar sobre o tema da redação, pronome neutro. Considerando que o veículo utilizado por Tatal após 15 minutos de viagem percorreu X quilômetros a uma velocidade média de 64 km por hora, a distância percorrida por Tatal foi de quanto? Galera, questãozinha 20, ele fala de velocidade média. Velocidade média a gente sabe que é ΔS sobre ΔT, né? Como ele quer achar o espaço, você tem que passar multiplicando esse ΔT. Então, o espaço que vai ser percorrido é a velocidade média multiplicando pelo tempo. Só que aqui você tem que ter um cuidado. Por quê? Ele deu que a velocidade média que Tatal andou foi de 64 km por hora. Então, veja que a velocidade média está em km por hora. E o tempo que ele disse foi 15 minutos. Então, o tempo, que é o nosso ΔT, opa, aqui é ΔT, né, pessoal? ΔT que eu passei multiplicando. Vai ser 15 minutos. Só que as unidades estão diferentes. Aqui está em hora e aqui está em minuto. Então, você tem que transformar. Como é que você transforma de minuto para hora? Você sabe que uma hora corresponde a 60 minutos. Então, se você quer transformar isso daqui para hora, é só dividir 15 por 60. Dá para simplificar em cima e embaixo por 15. Isso vai dar 1, 60 por 15, 4. Então, o tempo é 1/4 de hora. Então, você vem aqui e substitui. O espaço percorrido por Tatal vai ser velocidade média, 64, que multiplica o tempo 1/4 de hora. E aí ficou easy, 64 por 4, vai dar 1, 24 por 4, 16 o quê? Quilômetros. Por que quilômetros? Porque a velocidade média está aqui ó, em quilômetro por hora, tá? Então 16, alternativa, letra C de casa, marca aí, deixa eu colocar aqui, letra C, e com isso finalizamos aí o nosso super simulado, legal? Tá aqui, portanto, o gabarito da 1 a 20 de matemática, show? Espero que vocês tenham gostado, galera. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!